Deixa a bola nas costas, recebendo com muito orgulho o homem, a lenda, Cláudio André Taffarel. Muito bom dia! Bom dia aí, Duda. Um grande abraço pra ti aí, pra todos os ouvintes aí. Muito prazer mesmo. Palmas pra esse homem. Como é que tu tá, meu velho? Tudo bem? Aí, gurizada, tudo bem? Tudo ótimo, Estamos saudade. no ar neste momento. Potter, Saudade. Rodrigo Adams, Lelê e eu, Duda Garbi. Potter, por favor, relembre um pequeno momento da sua história que se confunde com a história de Taffarel pra gente já criar um elo com o entrevistado e a gente poder perguntar o que a gente quiser. Já contei isso pra ele ao vivo, descobri isso durante uma matéria do Patrola, que ele tinha ainda as fotos em casa, que ele usava, mas quando eu era criancinha, tinha 11 ou 12 anos de idade, mandei uma carta pro Beira-Rio, porque não existia internet, não existia nada, não existia e-mail, nós não tínhamos nem noção que isso aconteceria. E aí eu mandei uma carta pro Beira-Rio contando a minha história, porque o meu apelido, quando eu cheguei no Alegrete, era Taffarel, porque eu entrei numa pelada e me botaram no gol, né? Obviamente, eu era menorzinho, chegando no bairro, e aí eu fechei o gol. Aí aconteceu de me botar no apelido de Taffarel, eu contei essa história pro Taffarel e ele me respondeu a carta, me mandando autógrafo, uma foto e me mandando um beijo ali naquela cartinha. Eu lembro da emoção do símbolozinho do Inter chegando no envelope. Então, Taffarel, pra quem não ouviu essa história, eu gosto de contá-la. Obrigado, Duda, pela oportunidade. Esse é o Taffarel, respondendo cartas naquela época. E sabe que era uma coisa normal, porque funcionava muito bem esse negócio da carta, e a gente tinha ainda umas fotos já com um autógrafo. Lógico, o pessoal gostava que tu escrevesse com a tua mão mesmo, não só aquela coisa. Então essa comunicação existia, né, cara? Hoje de uma forma diferente, mas naquela época era com a carta mesmo, né, cara? Te mandavam nudes, Taffarel, naquela época? Como é que é? Te mandavam nudes, assim, as moças daqui a pouco mandavam fotos, assim? Rapaz, tu sabe que o meu público na época eram crianças, eram jovens, tipo com a Potter. mulherada Pega nunca essa. foi muito sucesso, né, cara? Eu não fui um cara. Eu até era assim, ó, era uma boa pinta, cara, porque eu tinha um cabelo comprido, um olho azul. Era meio MacGyver, né? Eu era o estilão, assim, cara, mas depois eu fui caindo, né, cara? Mas isso é normal, né? Isso a vida é essa. Ô, Taffarel, tu viu? Ô Tafa, fala Lelê. Tafa, tudo bem, meu velho? Fala, Lelê, como é que é, cara? Tudo certo, cara. Tu chegasse a acompanhar o jogo ontem ou nem parou pra ver e tal? Porque também já deve ter visto. O quê? Acompanhei todo o jogo. Sério? Ele Ele tava tava no no sofá intervalo. aqui, o pessoal passava lá. Não Mas, vai levantar Lelê, aqui, se eu pra quero ver ti tudo. foi excitante, imagina pra um cara que tava lá dentro do campo, Lelê. Ah, mas é óbvio mas é que ele parou já pra viu ver. tantas vezes isso, cara. Não, mas tu sabe, eu vi sim, mas tu vê muitos lances, a cobrança do pênalti, a coisa assim, mas não todo jogo, aquela coisa assim que, sabe, a bola sai para lateral, espera, como é que cobra, dá aquela imagem da torcida, do banco, muitos detalhes que, sinceramente, não tinha visto ainda. Então foi bacana, foi muito, muito legal, e a expectativa de tu esperar chegar nos pênaltis, era como se tu não soubesse ainda do resultado, Claro, né? Então, claro, era mas é que muito bacana isso aí, foi legal por isso. Justamente eu queria te fazer a pergunta pelo seguinte, porque ontem uma das lembranças que me veio foi o fato de que o Baresi, que vai pra bater o primeiro pênalti, cara, o Baresi foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na minha vida, né, cara? E ele jogou aquela final, ele não tava bem, né? Ele tava machucado, ele jogou no sacrifício. Ele e o Roberto Baggio jogaram no sacrifício. E, tipo assim, O Baggio, eu acho que tinha um estiramento no Isso, posterior, e o Baresi no joelho, eu acho que tinha feito uma artroscopia, cara. Isso. Ele fez no início da Copa. E é O exatamente... Baresi é um fenômeno. Exatamente Pra mim também, jogava com a época do Milan. Puxa vida, tinha que ver ele jogar assim de uma maneira que levava o time nas costas sempre, E cara. é isso que eu queria te perguntar, que é o seguinte, o Baresi, vocês sabiam que ele estava descontado. Quando tu que é o goleiro, tu vê que o primeiro jogador que vai bater o pênalti de Itália não é um jogador que tá 100%, isso aumenta a tua confiança? Não, zero. Acho assim que também essa coisa o jogador tá cansado. Pô, pra te bater um pênalti não tá cansado. Eu acho que o cansaço é mais o mental, né? Eu quando eu vi o Baresi, eu pensei, pô, eles vão começar com um cara experiente, Claro. né? Porque o Baresi nunca bateu pênalti. Na época minha lá de Itália, eu nunca vi ele bater um pênalti. Quer dizer, eles apostaram na experiência e nós apostamos como primeiro batedor na performance, ou seja, o Márcio nos treinamentos era o que melhor batia, que não errava nunca. Quer dizer, o Barreiro optou por essa situação de colocar o cara que nunca errou para sair fazendo já, e eles, vamos botar o cara experiente para começar fazendo o pênalti para dar tranquilidade.
Quer dizer, nenhuma tática deu certo, né? Pois. Ô, Tafarel, tu tá falando, cara, dessa dupla de zaga aí, que é uma das maiores da história. Só pra ter uma ideia, tem um dado que aponta que no Milan eles fizeram 196 partidas juntas e sofreram apenas 23 gols. Não, os caras eram brincadeira, sinceramente. Olha, que dava gosto. Depois era aquela época do Milan, né? Com os holandeses, Rijkaard, Gullit, Van Basten. Cara, era um timão assim que tu tirava o chapéu pros caras, né? Tirava o chapéu. Ô, Tafa, naquela época não tinha tanta informação como tem hoje. Como é que tu estudava batedor? Ou não estudava, né? Como é que tu estudava? Alguém te falava coisa? Eu vi uma época aí que ele bateu um pênalti assim, ele bateu um pênalti assado. Tafarel, é na direita. A informação boca a boca. Era boca a boca a informação, né, cara? Agora era a pior coisa isso aí, né? Quando tu ia preparar pro pênalti, via alguém no teu ouvido. Olha, eu acho que ele bate naquele canto. Porque tu pega o do Massaro. Tirava com tudo, o cara pum, lá no outro canto. Tu pega o do Massaro e o Baggio isola, não é? Acho que essa é a sequência, não é? O Massaro, tu pega ela e o Baggio isola. O Massaro, tu já tinha jogado contra lá na Itália, porque tu passou por Parma. E o Massaro eu tive uma passagem bem legal, porque o próprio 94, na última partida do campeonato italiano, né, isso aí foi 1º de maio, nunca esqueço, porque foi o acidente do Ayrton Senna. Nós estávamos indo para Milão, e quando aconteceu o acidente, tudo, chegando ao estádio, beleza, vamos para o jogo. Se a gente, por exemplo, a situação era assim, se a gente perdesse para o Milan, nós íamos cair para a Série B, eu estava na Reggiana. Se a gente empatasse, ia ter uma partida extra contra o Piacenza, porque é o mesmo número de pontos, para ver quem caía e quem ficava. Se a gente ganhasse, a gente continuaria na Série A. O jogo mortinho, o Milan botou assim um meio time, né, tipo assim, vamos deixar contente todo mundo, vamos empatar e eles que se resolvam depois de uma partida extra. De repente, um atacante nosso dá um chute assim, mas olha, pum, na gaveta, 1-0 pra gente. O Milan, em seguida, já começa a botar os 3 titulares que estavam no banco e começaram a pressionar. Mas no final do jogo, o Massaro dá uma bomba de dentro da área, eu fiz uma defesa assim, impressionante, cara. Acho que começou ali esse trauma do Massaro, cara, foi impressionante. E no jogo, tu pega uma bola cara a cara com ele também, né, velho? Bola, primeiro tempo. Que aquela bola não foi, sim, ela veio em cima, mas ela veio muito complicada, cara. A bola assim que ele tentou te deslocar ali, muito né? O corpo para poder fazer assim um gesto assim técnico de segurar a bola, bem complicadinho. No resto ele foi bem tranquilo. Ô Tafa, outra coisa que me chamou a atenção é que, bom, tu viu ontem com a narração original do Galvão. E o Galvão, que corneta nos pênaltis, ele tinha que ser goleiro, Galvão. Mas o Galvão tu tem que conhecer o cara, né? Tu tem que conhecer ele, né? Ele é um cara assim que, ele dá um entusiasmo assim para qualquer narração que ele for fazer, ele põe um coração, ele põe esse carisma dele e tudo mais, mas só que tu não pode também ir atrás dele, né, cara? Porque eu dizia assim, mas o Mauro, como é que é? Não, eu tava no celular aqui com o Mauro Silva e a gente comentando o Galvão Bueno, quando ele metia pau no Mauro, eu mandava mensagem, Mauro, olha aí, ó. Aí o Mauro dizia assim, ele tá cacá já, ele tá com a caduco, não sei. Deve ser legal, né? Os caras ouviram da época. Agora há pouco teve o cruzamento no timeline do Tafarel com o Galvão e eles falaram disso aí. E aí o Galvão, eu não falava pra ficar parado, eu falava pra esperar. Pra que se mexer? Não, é mentiroso! Ele falou, pra que se mexer? Quando ele fala assim, pra não se mexer, daí putz, Galvão, cara, tem que se mexer. Como assim? Eu não vou me mexer, cara. Tem um pênalti que é no meio do gol que o Tafarel quase pega, né? Mais ou menos no meio do gol. E alguma coisinha ele tem razão, cara, porque eu acho que ele tá sentindo totalmente ansioso, assim. Eu queria ajudar muito o time. Eu sabia que a responsabilidade era de quem vinha lá do meio campo para bater o pênalti. Isso aí
Essa é uma tortura é verdade. os jogadores, mas aí tu tem que tirar o chapéu, né? Pra Dunga, E, Romário, Tafarel, Branco. na Pô, hora- esses caras aí, brincadeira, né? Na tio? hora Isso aí, que o Maldini, não, desculpa, que o Baresi perde o pênalti, tu tem o gesto de ir na direção dele e ainda fazer um carinho ali no cara, dizendo... Dei. O que tu falou ali, cara? Não, pô, tranquilo. Falou assim, ó, cara, se mas fudeu. O cara só faltou me mandar a merda, mas foi culo! Ô, Tafa, deixa eu Não, te fazer é uma... porque o cara não era batedor de pênalti, o cara não era, botaram ali porque pela experiência, né, sabe, mas assim, ó, foi um peso muito forte nas costas dele, né, tu perdeu o pênalti assim, ele sim, o eu Baresi senti muito por sofreu ele, com o Brasil, o Baggio cara. um pouco menos, o Baggio nunca fui muito fã do Baggio, não gostava assim, do marrento. jeito dele, um cara muito calado, muito... Não era, sabe, um parceiro, não era nada, então Mas, eu não senti nada. Tafa, mas uma coisa assim que tu e o Dunga tiveram, eu não me lembro dos outros jogadores, mas eu lembro direitinho tu e o Dunga, né? Que vocês faziam parte da geração de 90, vocês estavam... Aliás, Lelê, a gente já fez essa conta, são 11 ou 14. Eu acho que são 11 atletas que estavam em 90 e depois estavam em 94. E o A gente já fez essa Tafarel conta ainda no foi pra programa. 98. Não, mas é que eu digo essa vida, né, dos jogadores que sofreram toda aquela carga da eliminação de 90 até chegar à final de 94, porque eles passaram, porque tu vê, o Dunga é a personificação disso, mas o Tafarel passou por isso também. Né? Passei igual, né? Mas eu acho que como o Dunga tinha mais nome, aí era Dunga, né? Se eu tivesse mais, eu ia falar, era Tafarel. Mas olha, e sabe que é bom esses negócios dessas reprises, pra tu ver o Dunga jogando nessa... É impressionante, cara. O cara. Só de primeira... Uma liderança, uma personalidade. dedos. E o Dunga não era só... Mas falei isso no WhatsApp, campo. O Dunga era fora de campo. O Dunga era um líder, um cara que era respeitado, que sabia falar, sabia comunicar, sabia ajudar. Pô, é uma injustiça grande. Eu só sinto que ele guarde essa coisa dentro dele, porque eu acho que não tinha necessidade nenhuma de guardar, porque não é certo, não é correto as pessoas pensarem dessa forma, era Dunga ou a imprensa, certa parte da imprensa chegar e falar isso, porque, bem pelo contrário, esse cara era um guerreiro, um cara vitorioso. O jeito que ele bate o Não, pênalti. e o tava em Dunga, 98 também, o Dunga falou cara, com a tava gente. lá, velho. O Dunga falou com a gente esses dias aqui, aí eu perguntei pra ele sobre o Neymar em 2010. Né, perguntei assim, Dunga, vamos esclarecer aquela história do Neymar em 2010, né? O Neymar tava jogando não sei o que, blá, 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 e aí ele assim, é bom tu me perguntar isso, porque aí eu vou falar pra ti e pra audiência, ele tá sempre brabo. O Dunga tá sempre bravo. Aí é bom esclarecer isso pra ti também, tipo assim, já pessoalizou. Né? Tipo assim, Mas sabe, tem gente, tem jogadores, coisa que realmente os caras sentem tudo. Então estão sempre assim, a 1000 por hora, né? Puxa, eu nem no jogo eu consigo ficar nervoso, eu não consigo assim, ó. Eu conheci outro cara, o George Adi, o romeno. Igual o Dunga, cara, assim, ó, era impressionante, vivia o futebol 24 horas, tu ia jantar com ele, pensando, vamos conversar sobre a família, não, era só futebol, aquela coisa, tu vê esse jogo, aquele lance, o que o cara falou, o Dunga é assim, ele vive com essa intensidade, faz parte da pessoa, tu tem que respeitar isso, não adianta. Claro, não, a gente respeita, né, respeita, claro que sim, tanto que ele vem aqui, a gente quer que ele venha de novo, mas assim... Mas foi legal, né, Potter, só pra mostrar como o Dunga jogava bola tecnicamente, jogava pra caralho, monstro. Vai, não, tanto é que o Dunga, ele faz ele é marcado de maneira errada em 90, né? Porque aquela seleção do Lazzaroni, do Tafarel, o Dunga, mais os jogadores que foram campeões 4 anos depois, e ele vai lá e emenda mais 2 finais de Copa do Mundo, cara. Ele emenda 2 finais de Copa do Mundo, com liderança, né? Mas assim, Tafarel, ontem nós estávamos no nosso grupo aqui, comentando também, e aí o Rodrigo Adams largou uma frase maravilhosa no grupo, que é a seguinte: como o Pelé era corneteiro. Aí eu respondi pra ele assim: Adams, se tem alguém, não com essas palavras, obviamente, que pode cornetear jogador de futebol, esse alguém se chama Edson Arantes do Nascimento. O Pelé ele pode olhar uma partida do Messi e falar assim, ó, o Messi se movimenta mal. Ele pode falar isso. O Pelé pode falar o que ele quiser, Adams, em qualquer partida de futebol, porque ele é Deus do futebol. E aí eu pergunto a Tafarel, quando vocês olham ex-jogadores comentando, eles sabem mais que os comentaristas que nunca jogaram bola, ou os comentaristas que nunca jogaram bola sabem mais que os jogadores? Não, tem muita diferença assim do cara que não jogou e o cara que jogou.
às vezes o jogador ele dá um parecer mais assim do jogador, da situação, e o outro que não jogou, de repente, que tem um Técnico, estudo, que parece sabe, ser técnico. é técnico no negócio. É uma diferença assim, mas eu acho que não é só essa diferença que faz com que assim tu perceba as coisas, mas sim a maneira como tu fala. Tu falou agora do Pelé. Pô, Pelé podia falar, mas acho que não cornetou nada. Ele falou só de uma maneira assim que eu vi aquele... Pô, o Zinho tá jogando muito fechado. Quer dizer, ele começou assim, o Bebeto e o Romário estão tendo dificuldade. Espaço. E depois dificuldade. Aí ele fala assim, porque o Zinho tá jogando, no primeiro tempo jogou muito aberto, agora fechou, e aí não tem espaço, quer dizer, tem espaço, não tem espaço. É uma maneira assim de expressão, mas o Pelé podia falar qualquer coisa que a gente aceitava. Pô, ele fica genuinamente feliz, cara. Ele fica muito feliz com a conquista de vocês. Tem a câmera da FIFA mostrando isso ali, né? Ele genuinamente comemora o tetracampeonato. Isso é muito legal. O Potter, que ele acabou de fazer comigo agora, me colocar perante o planeta Terra inteiro contra o Rei Pelé. Tá tudo certo, tamo aí. Realmente então eu preferia estar falando do bode centroavante do tamanho. Deixa eu só, Duda, deixa eu também fazer uma perguntinha aqui, que é o seguinte. Essa eu acho, vai. Não era nem uma pergunta, eu queria dizer pro Tafarel o seguinte, eu acho que ele é um dos grandes símbolos da Copa pelo fato também de ser decidida no pênalti, porque ele é o símbolo de uma geração e de ser o maior goleiro da história da seleção brasileira. Ponto. Eu queria sempre ter dito isso pra ele, tá dito agora. E segundo, é o seguinte, o que o Bebeto jogou de bola naquela Copa do Mundo, e ver o Bebeto ontem me emocionou, porque ele era meu jogador favorito na infância, e o Bebeto extremamente inteligente, taticamente perfeito, driblador, cara tá de um tapa, sorrindo, corre pro lado, abre espaço. O Bebeto era cima. Jogador moderno já nos anos 90, velho. Exatamente. Não, e outra coisa do Bebeto, porque geralmente o atacante ele é muito individual. O Romário é essa personalidade, né? É ele, o Romário quer ele resolver a Copa, ele queria resolver a Copa, mas é uma coisa de atacante. E o Bebeto, por ser esse grande jogador, um jogador importante, ele soube entender que não poderia agir da mesma forma que o Romário. Então, tu pode ver nitidamente que na Copa o Bebeto mais serve do que ele faz as jogadas, né? Jogaram sim juntos perfeitamente, mas a diferença é naquela personalidade um pouco dos dois que o Romário sempre teve sobrando e que durante a Copa dava a ver nitidamente que ele estava fazendo força para resolver só mais ele do que o grupo, né? Mas eu acho que isso é coisa de atacante mesmo. A outra pergunta que a gente queria fazer, Tafa, que é o seguinte: em 94 o plano real estava entrando e o dólar estava muito baixo. Hoje, por exemplo, o dólar é R$6. Hoje, ir para os Estados Unidos, acho que estava até menos, acho que 90 centavos, uma coisa absurda. Bom, enfim, eu quero saber o voo da volta, o que o Tafarel trouxe e o que os jogadores trouxeram, porque o dólar estava muito convidativo, Tafa, por gentileza. Tá, vou contar então o que eu trouxe, né? Bom, primeiro eu vou contar o que eu vi, porque eu comprei um secador pros cachorros. É um secador que parece que não emite barulho nenhum e que o cachorro não sente, porque ele tem muita sensibilidade de ouvido. Então os caras falam, esse secador aqui é o melhor que tem, coisa. Bom, então eu vou levar. Única coisa que eu trouxe. Só que daí o pessoal disse, não, tem que deixar lá numa sala onde estão depositando todas as coisas que vão voltar junto com a delegação. Bom, eu entro assim nessa sala, uma sala de convenções, aqueles hotéis grandíssimos. Cara, o que tinha de caixas era impressionante. Não, assim, ó, impressionante. Eu acho que nem 2 aviões caberia tudo aquele negócio de dentro, cara. Realmente foi um bafafá grande. Eu não sei se era a famosa muamba. Comprar, mas a gente, sim, a esposa estava com a filha, estava grávida, então não é que estava muito disposta assim ou foi para fazer compra ou tudo mais. Não, acho que não era o momento para fazer. De repente, em outras circunstâncias, poderia ter trazido mais coisas, né? Mas acabou se trazendo só um secador para os cachorros. Que nunca usei e nunca usei. Para quem não tem memória, porque isso faz 26 anos, né, que aconteceu. Pra te ver como o Tafarel tá bem, né, que a gente vê o Tafarel treinando os goleiros na seleção brasileira, ele tá com o corpo igual do Duda. Né? Não, eu tenho muito orgulho que a minha namorada não viu o Tetra. E a viu ontem comigo. Então foi muito... E o Tafarel conhece ela, aliás. Imagina só. Isso mesmo, cara. Exatamente. Mas vamos lá. Não, as pessoas trouxeram fogão e geladeira, pra ter uma ideia.
geladeira dos Estados Unidos. Exatamente. Posso? Se não me engano, foi o Branco que trouxe uma geladeira, hein, Sabe cara? aquela brincadeira? Teve um Aquela jogador que brincadeira, trouxe o uma amigo- cozinha, cara! Um amigo, Eu tô um com a amigo, lista aqui, velho. um amigo vai para os Estados Unidos e fala assim, meu, quer uma coisa? Cara, me traz uma geladeira. É isso. É uma geladeira. O Ricardo Teixeira também, que era presidente da CBF, trouxe um monte de coisa. Ô, Trouxe, Gabriel, Lista aí, Adams. Só Deixa o Adams trazer um minutinho isso. só rapidinho, Adams. O que Não, tem aí na lista? eu vou que resumir tu achou? rapidamente, tá? Pega os itens mais inacreditáveis. Cara, entre os itens inacreditáveis, tá? A gente tem televisores de 29 polegadas. Só na época o 29 polegadas era o seguinte, meu. Bah, Geladeira, eu acho que geladeira de 467 litros. É Só que era tubo, né? TV tubo. Só pra ter uma ideia, tá? Deu 15 toneladas a mais de bagagem, tá? Foi só isso, assim, só pra ter uma ideia. Tafarel, deixa eu linkar com o que tá acontecendo hoje. Pra mim, assim, uma grande mudança no futebol brasileiro, porque goleiro era um problema na seleção brasileira. Tá, a gente teve o Gilmar, né? Mas, assim, mesmo o Félix, né, sofria críticas, não era uma unanimidade. O Valdir Pérez em 82 a mesma coisa. O Leão talvez tenha calado um pouquinho os críticos, né? Mas assim, tu traz de volta o goleiro pra seleção brasileira. Acho que depois de ti nunca faltou goleiro, porque tu era o goleiro de 90, 94, 98. 2002 era o Marcos, goleiraço. 2006 era o Dida, goleiraço. 2010 e 2014 o Júlio César, era um goleiro diferente. E agora em 2018 foi o Alisson. Não, mas é que pro Júlio César faltou o título, né, cara? Que ele era um goleiraço de futebol, né? Tá, tem uma falhazinha, talvez, controlando ali, mas tudo bem, é do jogo, tá? Era um goleiro que era titular da seleção brasileira normal, assim. O que aconteceu? Por que melhorou tanto o goleiro no Brasil? Ou a minha visão é errada, assim? O Valdir Pérez era um super goleiro. É certo, eu acho assim um pouco que a gente nunca teve grandes problemas com goleiros. E essa é a verdade. Tu citou vários nomes aí, assim, legalzinho, legalzão e coisa, mas eu acho que cada um teve aquele período ali e fez sempre o melhor. Mesmo o Valdir Pérez, que muita gente fala que naquela seleção de 82 o Brasil não tinha um goleiro, ele falhou muito pouco naquela Copa, lá, talvez teve uma falha, coisa, mas naqueles gols da Itália, eu não vejo uma falha dele ali, gente. Não vejo nada. Era tudo problema de marcação e tudo mais. Quer dizer, eu acho assim que a crítica sempre foi muito forte aqui no Brasil. E se tu é criticado no teu próprio país, lá fora, pô, é impressionante. Aí os caras vão dizer, não, o Brasil não tem goleiro. Hoje se inverteu essas coisas. Eu vejo muita gente, muito empresário vindo aqui pro Brasil, porque os caras dizem, pô, os bons goleiros estão aqui no Brasil, porque a nossa escola é boa, ela melhorou ainda mais, ela sempre foi boa, desde a época do Internacional aqui, quando tive o Benítez, o Schneider. Pô, é uma escola muito boa, muito técnica. Tudo aquilo que eu aprendi, que levei na minha carreira como técnica, eu aprendi com esses dois caras aí. O Internacional deu continuar. Tu vê hoje o Lomba, por exemplo. O Lomba não era aquele grande goleiro, não era. Hoje tá impressionante. O cara é um baita de um goleiro, porque tem uma escola boa aí no Internacional. Quer dizer, eu acho que depende muito desse tipo de situação, da escola. Ou seja, acreditar que ela é treinador. boa. Tá Treinador de goleiro. O Alisson sai do Internacional aqui, o melhor do mundo, quer dizer, onde é a base dele? Foi aqui no Internacional, sabe? Posso falar do Grêmio também, que também tem uma boa escola e tudo mais. Agora, já elogiou tem o Felipe, fatos né? aí, né? Tipo, o melhor do mundo saiu 3, 4 anos, estava aqui no Internacional. Então, essa é a realidade, né? Não, o Tafa já elogiou muito o Felipe do Grêmio, só para não deixar o lado do Grêmio, né? Falou muito bem do Alisson. Sim, sem dúvida. O Rogerião, agora lá tá o Mauri, antes com o Rogerião, a escola sempre foi boa, sempre, o Marcelo Groy. Paulo Darley antes. Pô, eu visitei o Felipe Mesolar, é um guri que tem futuro, vai ter que esperar a oportunidade, se preparar mais ainda, mas sabe, tecnicamente o guri é muito bom. Então, aos poucos, assim, o pessoal vai ver que a nossa escola aqui é muito boa, né? Ótimo. Mais alguma outra pergunta? Porque meio-dia a gente queria ficar, para variar, né, cara? A gente tem recebido ótimos convidados pra gente poder ficar horas e horas conversando. Tafa, Fala, Potter. Não, só queria repetir o papagaio do Tafarel que cantava El, sai que é sua, Tafarel. Adams, tá no teu celular, se conseguir ligar ele. É o ralado, é. Adams, se conseguir ligar teu celular rapidamente aí. O Tafarel, por acaso, tá no meu celular aqui.
É que o Não, Tafa eu tá mandei ouvindo pra ti, pelo cara. WhatsApp, eu acho. Ah, Não, é que o desculpa. Tafa tá ouvindo. Então vou meter aqui, Mete aí, mete então. aí. Vai. Vamos lá, Achei o vamos lá, volume. tá no micro. Ó. Vamos ouvir. Eu sei que esse papagaio aqui, ele é meio superdotado, assim, é verdade? Oi, Ralado. Tudo bem, Ralado? Oi? Sai que é sua. Tafarel, olê, ente. Sobe com o patinho. Vai lá, então. Vai. Ah, muito bom, cara. Esse papagaio pode trabalhar na Atlântida. O velho. Ralado tá Uau, firme e achei- forte, Tafa. Tá precisando de emprego essa fase aí, hein? Botar todo ga- mundo trabalhar, quiserem cachorro pra fazer guarda, estamos emprestando todo mundo aí. Sim, o papagaio é um baita guarda, ele avisa quando o ladrão tá entrando. O Ralado tá Caramba. vivão aí, tá consciente, tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem, hein? Pô, Bom, então coisa tem boa, 90 meu. anos, né? Tem É, 90 tá com anos. quantos anos o Ralado? O papagaio vive 50 Pô, papagaio vive tanto tempo assim, não sabia. Bom, Tafa, muito obrigado, tá? Fica bem, Que é se isso, puder, gurizada. fica em Muito bom, casa. Prazer te conversar contigo. Se tu puder Igualmente. voltar outras vezes, a gente te liga, porque tu é um cara sensacional pra se conversar. Estão por aí sempre, beleza? Sucesso Muito aí pra bom. vocês aí, tá? Valeu, mano, velho. Valeu, Tchau, Tafa, gurizada, muito abraço obrigado. aí. Valeu. Que baita cara, Ah, velho. é o maior, Que baita cara, maior muito goleiro bom, da hein? história do Brasil. Saudade do churrasco do Tafarel. O Tafarel assa carne que nem um doidado. É verdade. É.